História de Adão e Eva no Jardim do Éden, da criação à queda. A história de Adão e Eva é contada nos 3 primeiros capítulos da Bíblia, no livro de Gênesis. Esse casal foi o primeiro par de seres humanos criados por Deus para popular a terra. Na ordem de criação, Adão foi feito do barro no 6º dia, como um dos últimos elementos em toda a obra divina. Após moldar o homem, Deus soprou em suas narinas e ele se tornou um ser vivente. Adão foi comissionado a cuidar da terra e nomear os animais. E ao ver que cada espécie de animal tinha uma contraparte feminina, sentiu-se sozinho. Nesse momento, Deus colocou Adão em um profundo sono e de suas costelas fez sua mulher, Eva. Ao vê-la, Adão se alegrou de finalmente ter uma semelhante. Ao primeiro casal, Deus deu uma única ordem clara: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. O primeiro casal cai em pecado. No Jardim do Éden, uma serpente muito astuta, que muito depois é revelado que era o próprio Satanás, se achegou a Eva e começou a conversar com ela. Eva, como era inocente, seguiu a conversa com o animal sem desconfiar de nada. Afinal, estava conhecendo o mundo ainda. A serpente, então, lhe fez uma pergunta muito perspicaz. Não foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Invertendo a ordem de Deus e trazendo dúvidas à mente de Eva. Ela, então, respondeu que a ordem divina era para que não comessem da árvore do centro do jardim e nem tocassem nele, adicionando palavras à boca de Deus. Ao passo que a serpente responde: certamente que não morrerão, indo claramente contra o que Deus havia ordenado. O animal ainda prometeu que, ao comerem, o casal se tornaria sábio como Deus. Após comerem do fruto proibido, primeiro a mulher e depois o homem, seus olhos se abriram e passaram a sentir vergonha do próprio corpo. Ao ouvirem os passos de Deus se aproximando, o casal se escondeu de sua presença. As maldições pelo pecado. Deus não os confrontou com violência, mas com paciência e mansidão. Primeiro, perguntou onde estavam, e depois perguntou quem havia lhes seduzido. Adão, abrindo mão de sua responsabilidade, acusou sua própria parceira de tê-lo levado ao erro, enquanto Eva acusou a serpente de tê-la enganado. Dessa forma, após ouvir todos os lados, Deus emitiu uma sentença de julgamento. A serpente, ela é maldita entre todos os animais, condenada a rastejar e comer pó para sempre. A mulher terá muita dor e sofrimento durante o parto de seus filhos, além de entrar em constante conflito com o marido. Ao homem, por ter sido enganado, a terra se tornou amaldiçoada, enquanto o homem terá muita dificuldade no trabalho, trazendo comida e sustento com sofrimento. No meio da sentença, Deus também prometeu uma vingança contra a serpente, um motivo de esperança que a humanidade poderia se agarrar. Deus afirmou: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa promessa é chamada de proto-evangelho, pois é o prenúncio do Evangelho de Jesus Cristo e sua obra redentora. O que significa a queda? Adão e Eva estavam na posição de representantes de toda a humanidade, até por terem sido os primeiros humanos a existirem. Dessa forma, quando eles caíram em pecado, toda a humanidade posterior a eles caiu também. Assim, o pecado deles afetou toda a descendência humana. A queda também é chamada de pecado original. A queda trouxe diversos efeitos. Primeiro, separou os homens de Deus. Os seres criados para se relacionarem e adorarem ao Deus Criador passaram a adorar qualquer objeto criado no lugar. A queda fez com que a humanidade fosse incapaz de encontrar Deus naturalmente, ficando alienados de sua presença. Segundo, a queda criou um vazio dentro do ser humano. Com a separação de seu Criador, o homem agora tem que enfrentar uma eterna luta interna contra o pecado. Suas vontades estão cativas ao pecado e já não é mais capaz de resistir ao pecado. Terceiro, separou a humanidade entre si. Assim como Adão acusou Eva e Caim matou Abel, todas as pessoas vivem em um estado de caos e separação, ao invés de amor e harmonia que havia no Éden. A violência e ódio do mundo de hoje são consequências diretas do pecado original. Quarto, criou uma separação entre o homem e a natureza. Antes da queda, a humanidade se relacionava de forma saudável com o restante da criação, entendia que tinha uma função de cuidado com a natureza. Mas depois da queda, a humanidade passou a ver a natureza ora como divindade, ora como puro objeto de lucro. Etimologia:
O significado de Adão e Eva. O nome Adão é derivado do termo Adamá, que significa terra. Essa associação é importante porque aponta para a origem de Adão, pois ele veio da terra e após sua morte retornará à terra também. Eva, por outro lado, recebeu seu nome de Adão. O termo hebraico é Hawa, e seu significado gira em torno de doador de vida ou viver. Esses significados também têm relação com a personagem, uma vez que ela seria a responsável por dar vida às próximas gerações de seres humanos, a mãe de todos os homens. Os filhos de Adão e Eva. Segundo a narrativa bíblica, após terem sido expulsos do jardim, o primeiro casal começou a ter filhos. A Bíblia não enumera e nem se compromete a computar todos os filhos desse casal, bem como de muitos outros. Assim podemos ter certeza de que tiveram vários filhos, de forma que pudessem realmente expandir a humanidade. O filho mais velho do casal é Caim, um homem que trabalhava com a terra, agricultor. O segundo filho era Abel, um pastor de ovelhas. Após algum tempo, ambos decidiram fazer sacrifícios ao Senhor, com Caim levando o fruto da terra, enquanto Abel entregou as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. Abel parece ter tido mais cuidado na seleção de sua oferta, pois entregou o que lhe havia de melhor. Por outro lado, Caim parece ter entregado frutos comuns da terra. Diante disso, Deus aceitou com agrado a oferta de Abel, mas recusou a de Caim. O primogênito então se irou e tramou em seu coração contra Abel. Mesmo após Deus tê-lo advertido que mudasse de postura, Caim mata Abel e é amaldiçoado pelo Senhor. Após vivenciarem essa tragédia, Deus provê mais um filho ao casal original, Sete. Dessa forma, a descendência humana poderia continuar a se multiplicar pela terra. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, curte, comenta e compartilha. Deus te abençoe.